Cafuri, são 40 anos de mercado. O que mudou na Grande Vitória nesses 40 anos? Acho que mudou muita coisa, né? Se você for ver, algumas coisas mudaram para melhor e outras coisas mudaram para pior. A verdade, se você pegar hoje, você tem um problema de trânsito muito sério, principalmente no horário do rush. Nos outros horários você não tem problema. Mas houve uma evolução muito grande da cidade. Você vê que Vitória, por exemplo, continua tendo uma bela qualidade de vida. Então a gente vê que muita coisa aconteceu para melhorar. Sabe, você pegar como você vivia há 40 anos atrás. Eu cheguei aqui em 75, né? 23 de setembro de 75, na Avenida Vitória. Foi quando eu montei o escritório da Esquema e comecei minhas atividades aqui. Mudou muita coisa. A própria CST foi uma grande alavancadora de todo esse desenvolvimento. Hoje as pessoas veem a CST como pó preto. Na verdade, você teve a transformação de geração de emprego, de renda e de um desenvolvimento grande. O Espírito Santo foi muito feliz com os grandes projetos. Você vê que foram os grandes projetos que deram certo no Brasil. Vários lugares tiveram grandes projetos, a exemplo do que teve, Vale do Rio Doce, CST, Aracruz Celulose, e foram mal sucedidos. Então é muito legal a gente ver que essas coisas aconteceram. Hoje você fala assim, mas é um mal, mas houve uma necessidade que gerou esse desenvolvimento. Eu lembro que Jardim da Penha, na verdade, existiam aqueles conjuntos habitacionais de Coab. Aí se você falasse assim, poxa, mas os conjuntos de Coab e tudo, mas foi o que levou o desenvolvimento para Jardim da Penha. Antes você não tinha nem ponte em Camburi. Aí levou urbanização, levou asfalto, levou iluminação, levou tudo. Aqueles conjuntos que hoje são feinhos e tudo, foram os grandes responsáveis pelos belos prédios que existem hoje e pela quantidade de gente que mora no bairro. Então, o que aconteceu de lá para cá? Muita coisa. Você pegar uma terceira ponte, a importância que ela teve para Vila Velha. Então, você tem, assim, várias coisas aconteceram, a duplicação, inclusive, da Rodovia do Sol, sabe? Eu lembro que, na época, para você ir para Guarapari, era um sufoco danado, fora os acidentes e um monte de coisa. Hoje você tem uma rodovia duplicada. Hoje você tem um acesso para Meiaípe, você tem para outros lugares. Então, na verdade, existiu uma transformação incrível nesses 40 anos. Por exemplo, você imaginar que há 40 anos atrás você não tinha um shopping Vitória, sabe? Que foi um grande marco que teve. Inclusive, eu tive a felicidade de participar, sabe? Tanto do projeto, quanto da construção, quanto da comercialização dele. Fiquei lá durante 5 anos. Sabe? Você pegar um bairro como Jardim Camburi, hoje é um bairro que tem tudo. Sabe, é considerado o 13º município do estado. Quem que podia imaginar que Jardim Camburi um dia fosse ser o maior bairro da capital? Mas você acha que as cidades da Grande Vitória, principalmente, elas cresceram de forma correta, como tinham que crescer? Bem, elas tiveram alguns problemas. Por exemplo, quando a gente fala nos grandes projetos, os grandes projetos também foram responsáveis pelos bolsões que teve de pobreza. Porque você trazia uma mão de obra de fora, porque você não tinha mão de obra para construir esses grandes projetos, e depois deixava o pessoal aqui, aí acabava invadindo, como você teve Itaenga, Freixal, São Pedro, vários outros lugares na própria Serra. Então você teve esse tipo de problema. Poderia ter crescido de forma melhor? Claro que sim. Agora, se houvesse na época um tipo de conscientização que tem hoje, eu tenho certeza que se os grandes projetos fossem hoje, você teria um termo de ajuste de conduta, onde você viabilizaria a mão de obra para agora e depois você levaria de volta as pessoas para os lugares de origem. Então, ou você teria que preparar alojamentos, ou conjuntos habitacionais e tudo. Então, na verdade, as coisas aconteceram na época como aconteciam na época, não tem jeito. Você tinha que ficar com o que era bom e do que é a consequência do ruim também. Agora, se a gente for avaliar, sabe, o balanço é altamente positivo. Você tem as cidades hoje muito legais, você tem tudo, você tem cultura. Antigamente você falava, a melhor coisa que tem é pegar um avião e ir para São Paulo ou para Rio, para você ir a um teatro, você ir a um cinema. Hoje você tem tudo aqui em Vitória, na Grande Vitória e no interior. O próprio interior cresceu muito. Se você pegar hoje a qualificação que existe no interior, é um negócio fantástico. Sabe, você pegar a área mesmo, que tem tanto de agropecuária como agricultura,
tecnologia, você pegar as pessoas que continuam hoje no campo, não existe mais aquele desejo da mudança para a grande cidade. Por quê? Porque as pessoas têm conseguido se qualificar e aproveitar o que tem de bom nessa cidade. Então, esse crescimento todo que eu observei durante esses 40 anos que eu estou no Espírito Santo, se eu tivesse que te falar, eu daria nota 8, sabe? E o 2 ficaria por conta aí dos problemas que surgiram. O que faz do José Luiz Kfouri uma referência de mercado? Eu acho que a forma como eu sempre conduzi o processo, eu sempre imaginei, eu acho que você tem que partir primeiro que honestidade, eu acho que não é qualidade, é obrigação de todo mundo. Então, o que eu acho, na verdade, é você perceber o que o mercado precisa e orientar o melhor possível as pessoas. Em todas as práticas que eu tive, não só no mercado imobiliário, inclusive eu fui secretário de Planejamento de Vitória. E eu sempre imaginava o que é melhor para a cidade. Não é o que é melhor para o bairro da Praia do Canto ou para o bairro de Jardim da Penha. Sabe, a gente tem que imaginar a cidade. Quando a gente pensa quando eu olho para um terreno, eu não vejo um terreno, eu vejo um empreendimento. Qual é o melhor empreendimento que se adequa àquela região? Qual é o comprometimento que a gente pode ter com aquele bairro para poder levar o que é melhor? Como a gente fez aqui com o Shopping Norte Sul. Você imaginar, numa época que a gente implantou o shopping, ninguém imaginou que Jardim Camburi fosse acontecer o que aconteceu. Mas a gente já tinha uma visão do que ia acontecer. Até porque você tinha uma expansão imobiliária que você precisava de estender da própria capital. A capital era entendido basicamente na ilha, só que aqui, na verdade, é um apêndice. Então a gente imaginou que essa expansão fosse ocorrer para cá. E aí a gente trabalhou o que é que precisa. Além de você ter os imóveis, os apartamentos, você precisa ter um centro de entretenimento, de compra, que tenha cinema, que tenha tudo, para poder atender o bairro e o crescimento desse bairro. Tanto que a relação do shopping com o morador de Jardim Camburi, com a associação comunitária, é muito grande da identificação. Então, eu acho que a grande qualidade que existe é você procurar desenvolver empreendimentos que atendam, inclusive, o desejo do morador, sabe? Então, você mas aí vai gerar isso, vai gerar aquilo. Não adianta, ninguém consegue fazer omelete sem quebrar ovo, pô. Sabe, você tem, as coisas vão acontecer com relação ao desenvolvimento e tudo, agora tem algum preço a ser pago. O que a gente tem que definir é se a gente quer pagar esse preço ou não. Eu acho que hoje o bairro está muito melhor do que ele era. Em algum momento desses 40 anos você pensou assim, não dá mais para mim, vou jogar tudo para cima e vou tentar outra coisa? Não, nunca pensei nisso, muito pelo contrário. Todas as vezes que a gente tinha uma crise, uma dificuldade de mercado, era hora da gente se reinventar, sabe? Eu acho que o que supera a crise é trabalho, sabe? As pessoas têm que arregaçar a manga e trabalhar. Não adianta abraçar e falar, tá todo mundo não, então tá tudo igual. Não é isso. A gente tem que perceber, sabe? Tem crise? Claro que tem crise. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. É diferente de outros momentos que a gente já passou? Não, até porque hoje a gente já tem uma experiência que a gente não tinha antes. Então, eu acho que o grande lance que tem é como encarar o momento atual. Porque as crises, elas acontecem, mas elas são diferentes, sabe? Você tem crise de desemprego, de não sei o que, de aumento de dólar. O mercado imobiliário, ele continua ativo. Você pode não ter aquele momento que todas as empresas produzindo volume imenso de unidade e tudo, mas os lançamentos que estão direcionados, eles têm sido sucesso. Você teve o lançamento do Bento Ferreira recente, que vendeu bem. Você teve na Praia do Canto recente, que vendeu bem. Agora, você tem regiões que você tem um mercado super ofertado. Aí você fazer lançamento nesses lugares é muito complicado antes de vender o estoque. Então, as crises, elas são importantes que aconteçam para a gente se qualificar para as próximas, porque com certeza outras virão. Eu espero que não na intensidade dessa. Se você tivesse que fazer uma aposta no mercado imobiliário do Espírito Santo hoje, onde você apostaria? Você tem vários lugares, né? A Grande Vitória, principalmente a ilha, né? Apesar de você ter pouco terreno ainda, mas eu entendo que Vitória é mais ou menos como Manhattan, tá? Você tem a ilha, vai estar sempre valorizada, cada empreendimento que for feito, o pessoal fala assim, está lançando a R$ 12 mil o metro, vai chegar a 15, a 20, não tem jeito,
Sabe por quê? Você tem um monte de gente querendo morar e querendo ter suas atividades num local onde você não tem uma extensão territorial grande. Acredito nas expansões imobiliárias para a Serra ou para a própria Vila Velha, desde que você comece a equacionar a questão realmente do trânsito, da quantidade de carros, você precisa melhorar o transporte, mas a partir daí você evolui. Você tem o interior, hoje você tem grande aposta em Linhares por causa do gás e tudo, você tem Cachoeiro por causa do granito. Na verdade, o Espírito Santo é um estado que ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo porque o interior não é pobre. Você tem atividades no interior que segura as pessoas lá e que tem produção e renda. Então é uma coisa impressionante. Você não tem mais aquele crescimento que você tinha. Hoje, a grande vitória, principalmente os 4 municípios, que já chegou a 54%, a quase 60% da população está em 40%. Sabe por quê? Porque você, além de você manter o pessoal no interior, justamente pelo interior estar cada vez se reinventando e melhorando e tudo, você não tem mais aquela vinda das pessoas, você teve gente que voltou. Eu lembro, às vezes, você fazia entrevista, alguém que foi morar nos Estados Unidos e de repente voltou para o Brasil porque lá não estava legal, sabe? As pessoas voltaram para suas terras, sabe? Acreditando, inclusive, nelas. Então, com isso, você hoje já tem uma grande vitória com 40% da quantidade de moradores que você já teve. Então, eu acredito muito que o Estado, sabe, ele consiga cumprir esse papel de crescer de uma maneira sustentável em todas as suas regiões. E eu entendo que o governo tem feito um bom trabalho, sabe, para poder desenvolver esses projetos. Depois de passar limpo esses 40 anos de mercado, como é que você projeta o futuro? Onde é que o José Luiz Cafuri, referência do mercado, vai estar daqui para frente? Eu pretendo continuar aqui, afinal de contas, tenho uma neta de 2 anos, espero ter mais netos, e continuar ativo no mercado. Esse tipo de atividade não existe aposentadoria, sabe? Você, de uma forma ou de outra, eu adoro o estado, adoro a ilha, adoro Guarapari, eu gosto da montanha, sabe? Eu curto todos os lugares do estado. E aonde eu vou estar, com certeza, por aqui, eu espero, né? E vivo, porque eu já passei por muitas questões de saúde, um monte de coisa, mas, sabe, o homem lá em cima acha que eu ainda tenho uma missão grande aqui na Terra e eu espero continuar aqui durante muito tempo, de preferência e chegar aos 90, sabe, com a cabeça boa e continuar trabalhando na área imobiliária, que é a área que eu mais gosto.